terceiro episódio de Papos e Pitacos. E hoje a gente está pensando em falar sobre um assunto que está bem agora atual, né, que é a Copa. Não a Copa em si, mas assim, o que o esporte, o que um evento grande como esse acontece no comportamento das pessoas, né? Como é que reflete isso as pessoas, né? Quem quer dar um pitaco aí, já começando assim? Bom, então eu vou começar com o pitaco. Eu acho extremamente interessante a gente avaliar um esporte, um evento dessa grandiosidade que mexe com tantos países, que a gente consegue avaliar a cultura de cada país, como cada país entra na Copa, como a sua torcida se comporta na Copa, e fazer uma reflexão de como a gente, aqui como brasileiros, também estão enxergando isso e veem esse esporte, né? Que pra gente sempre fomos o país do futebol e sempre honramos a camisa do Brasil, verde e amarelo, etc e tal. E o quanto a gente, pelo menos eu percebi, né, nesta Copa, quantas outras seleções, não tanto com a emoção, mas com um preparo físico, um preparo emocional, entraram para representar o seu país. A vontade está ali, né? Vontade... Exato, não para ser o protagonista, mas para que o seu país, com o seu trabalho, seja o protagonista. E isso talvez foi o que mais me chamou a atenção dos jogadores, tanto do Brasil quanto dos outros países, que eu não vejo talvez no Brasil, talvez porque os jogadores aqui saiam muito cedo, não tenham a nossa cultura, não entendam o tamanho que é, porque quando a gente olha para o futebol, para quem não é do meio, e nós não somos, né? É apenas um jogo, mas quando a gente está no meio e tem a expectativa das crianças de serem aquele jogador de futebol, eles se espelham naquele jogador, o quanto é importante o posicionamento dele, o comportamento dele numa entrevista, numa jogada, numa batida forte, de como ele se comporta. Isso, para mim, é um exemplo, né? E que eu fiquei com vontade de querer mais, de querer que os jogadores do Brasil fossem mais à frente nesse ponto. Se entendessem que eles, na verdade, são parte de um mecanismo e que o grande protagonista é o time. E não é o A, o B, o C, o D, o E, né? Mas aí, assim, o que eu vi da Copa, tá? E que de times que foram mais à frente. E por que a gente não foi? A minha visão, né? Eu quero deixar muito claro, é a minha visão. O nosso time tem uma característica, o time brasileiro, de entrar em campo com muita estrela, né? E aí, quando tu entra com muita estrela, a estrela entra com uma sobrecarga de ter que fazer jus àquela expectativa. E, ao mesmo tempo, fazer jus ao próprio umbigo, né? Porque ele já tem um nome, já tem... Então, assim, o Neymar já estava machucado. Se o coitado do Ancelotti não chamasse o Neymar para ir para a Copa, mesmo ferrado do jeito que estava, meu Deus, já tinha caído o mundo antes deles irem. Tá? Aí foi lá, botou o Neymar, ok? O Neymar, no único jogo que foi o último que a gente perdeu, ele entrou, ele brigou, ele fez, ele aconteceu, só fez porcaria. Né? Lógico, estava nervoso, enfim. Mas o que eu vejo? Que as estrelas que estão dentro do time não tem mais aquele comprometimento com a equipe. Cada um né? A gente via se dava chutão para um lado, dava chutão para o outro, o cara dava um passe, mas ele não olhava para ver se o coleguinha estava ali ou não. Eu li, viu, foi uma entrevista, não me lembro qual dos jogadores, que disse que a maioria dos jogadores do Brasil estão jogando na Europa atualmente.
Então, se perde um pouco, né, daquele espírito do país. Tanto é que só Eles não da estão seleção. representando o país. Só um jogador né? que saiu da Que Copa são e voltou daqui. pra cá. É, isso, O Danilo esse exatamente. é o único que O voltou. que voltou sozinho, Ora, entendeu? acabou É. a Copa, perderam, voltam todos pro Brasil, É. sabe? É que é isso Pra uma ver o que, questão... que o país está sentindo quando tu perdeu. Acho que Mas aí a gente vai. Vamos ver o Cabo Verde. Um time que foi. Quantos mil anos que nunca tinha ido pra Copa? Sim. Né? Mas olha a diferença da postura do time. Uhum. Né? O time estava ali pelo país deles. Tu acha que eles Liderava- estavam mais Sim. o grupo e Claro. não tão Grupo. individual. Não individual. Eles estavam lá orgulhosos porque eles estavam levando o Cabo Verde Sim. por uma. Gente, eu me arrepio. Eles estavam levando o país O país deles pra Eles Copa. foram recepcionados, né, quando chegaram em Entendeu? Cabo Verde de volta. Cara, eles saíram da Copa, mas eles jogaram como time, com orgulho pelo país deles. Uhum. E a gente não vê isso no Brasil. Não, assim, ó, Não? eu confesso que assim, eu não tenho nem problema do Neymar ter jogado ou não, acho que ele é um cara... Ele é um cara bom. É um cara Entendeu? essencial pro time, acho que a gente não tem uma personalidade Uhum. assim, não é esse o ponto. Eu acho que a gente tem um individualismo muito grande. E aí a gente vai para a sociedade, fazer um reflexo da sociedade em relação a isso. Porque às vezes a gente diz que a gente olha para lá e diz que o problema são os jogadores, mas aí a gente tem que fazer um olhar para a sociedade. Que talvez a gente tenha aqui uma fotografia, porque no nosso Instagram a gente está vendo coisas da nossa sociedade que talvez, se a gente fosse ver o Instagram na Espanha ou na França, a gente teria essa mesma percepção, talvez, não sei. Mas quando eu olho uma torcida, ontem, por exemplo, da Espanha, eu vejo uma torcida unida por um ideal que é o seu time passar de fase. Eu não vi nenhuma pessoa ali da torcida mega arrumado, mega produzido. Eles estavam ali como torcedores de um time de futebol, torcendo por aquilo. Tinha na torcida da França, tinha uma mãe com um menininho, que assim, o menininho estava chorando, triste por aquele fato, a mãe estava consolando, viam pessoas distantes que não pareciam ser próximos, conhecidos dele, ali para acalmar aquela criança também. Quando a gente olha a torcida do Brasil, a gente vê megas produções, é paetê, Filmar. é câmera filmando, Então, assim, o que a gente está vendo no time é um reflexo do que a gente tem na sociedade. O quanto a gente está hoje vivendo numa sociedade individualista. Não tem a É ver cultural, com a questão... É talvez, cultural, não é o Neymar, o Vini Júnior, o Danilo. Não é. Na verdade, eles representam aquilo que nós vivemos. E só que é muito mais fácil eu apontar para eles, porque eles claro, dão destaque. eles dão destaque, tá? Do que pra gente, né? Eu acho que daria para fazer uma ponte com aquilo que a gente estava falando anterior a isso, da sociedade, em que naquele momento do Covid se esperou que tivesse, depois disso, Vai se mudar, né? a questão da mudança. Não E aconteceu. tô falando neste setor, tá, meninas? Assim como foi ótimo pro pessoal, enfim, de venda, claro que teve seus ganhos, Claro. né? Ok. Mas assim, eu acho que a questão da individualidade, Andréia, achei que isso traria para as pessoas um pouco mais Da sabe, empatia. da empatia. E eu não percebo, justamente, voltando ao futebol. Continua o individualismo. Continua as pessoas olhando, como a Gabi trouxe, para o seu umbigo. Aonde está o grupo? Aonde Não está tem. esse grupo? E a gente vai ver isso se a gente pensar nas Olimpíadas há 2 anos atrás. Por que as Olimpíadas não chamam tanto a atenção? Porque a maioria dos esportes que chamam, que a gente ganha medalha, são esportes individuais. E que então não chama a atenção, porque aquilo ali a pessoa já está no seu individual, é o seu momento. Agora, no futebol, nas Olimpíadas, nós não passamos também. Acho que só o vôlei, né?
Só o vôlei que consegue tem. avançar um pouco mais. Exato. A história toda, Mas né? assim, ó, tu vê que interessante que os esportes em que a gente precisa da coletividade, que nós precisamos fazer parte de um organograma e que cada um tem a sua função e todas as funções são importantes, né? Nós falhamos. Porque nós falhamos isso como sociedade. E eles são apenas um reflexo daquilo. Por que vocês acham que a nossa sociedade está tão individualista hoje? É difícil. Aí a gente entra numa questão assim, porque eu acho que isso também é reflexo da política que a gente vive hoje. Eu acho que a política ela permeia todos os principalmente os comportamentos, né, da sociedade. E eu não vejo uma política que a fachada, né, se diz integrativa, mas que a gente não vê isso na realidade. A política que a gente tem hoje é uma política individualista, ainda mais esse ano que é ano de eleição. Eles querem se promover, aí eles colocam em pauta votações de assuntos que eles deixaram engavetado um tempão, os 3 anos anteriores, Que chama a atenção da população, né? para chamar a atenção da população. Jogadas políticas de se cancelar uma série de benefícios que o governo anterior tinha feito e que aí agora no ano de eleição começam a botar tudo em prática de novo, com um nomezinho diferente, dizendo que foram eles que estão implantando. Então, e a gente vê isso em todas as instâncias, eu não estou falando só da nossa política federal, não, estou falando da federal, da estadual e da prefeitura. Né? Isso é da política. Né? Não se tem, infelizmente o que eu vejo é que não se tem uma visão realista de integrar a população, de ver o todo. Não, as pessoas querem politicamente tirar proveito para estar sempre no poder. Eu vejo muita questão da tecnologia também. Eu ia dizer isso, pra mim é Eu acho que a bastante tecnologia, isso. o avanço da tecnologia, a gente fica mais em casa, porque hoje ficar em casa virou um programa. Tu tem um canal com todos os filmes possíveis, tu tem o teu celular, né, onde tu Celular é assiste as tudo notícias. mesmo, né? Então as pessoas estão ficando mais sozinhas, né, deixando muitas vezes de estar em grupo, porque O convívio social ficou bem mais restrito. ficou restrito. É que na verdade, se a gente for pensar, né, lá quando nós éramos criança, não faz muito tempo isso, mas Não, foi ontem. não Foi faz ontem. muito tempo. Quando a gente queria falar com um amigo, a gente precisava sair de casa. Precisava ir, Então a né? gente precisava sair de casa e encontrar o amigo. Se a gente quisesse escutar uma música, a gente precisava sair de casa, ir na loja Comprar um e CD, comprar Na locadora. um disco. É, Se a gente quisesse ver um filme, a gente tinha que ir lá na locadora, escolher o filme e locar o filme. Se a gente quisesse uma foto, a gente precisava tirar, ter a paciência de mandar revelar e ficar surpresa. A expectativa que a gente... É, que que daí daí saiu. Exatamente. Aí 24 poses no pé. Quando tu Exatamente. quer conversar com uma pessoa, tu liga pra pessoa. É, tu hoje escuta a não voz se da liga. pessoa. Não, Hoje em dia, Eu sei de cor até os telefones das minhas amigas. naquela do interior, época. Daquela época. Agora não. Não. Hoje em dia, Não, o meu. tudo a gente tem no celular. Então eu não preciso mais falar com ninguém. Eu não preciso, eu vejo filme a hora que eu quiser, Eu compro o que quiser na como que eu internet. quiser. Eu não preciso ir numa loja para comprar uma roupa, eu compro pela internet, chega na minha casa, eu não preciso falar com ninguém. Eu tiro a foto, eu arrumo a foto e eu mostro o que eu quero da foto. Não necessariamente o que está aparecendo na foto, Exato. né? Sim. Eu escuto a música que eu quiser. A hora que eu quiser. A hora que eu quiser. Então, isso tem, isso que tu trouxe, eu acho que é muito legal, de um cara que eu acho sensacional, que é o Dado Schneider, que é um comunicador, ele não é comunicador, ele é um relações públicas, que trabalhou em marketing e hoje ele fala sobre comunicação intergerações, né? E uma coisa que ele trouxe na última palestra que eu assisti dele, que eu acho que é exatamente isso que tu estava falando, Gabi, da política. A política é que nem o futebol. Ela é um reflexo da sociedade. Aquilo que está ali é o que a gente tem na sociedade. Eu vou te dar um outro exemplo, que muitas vezes as pessoas dizem assim, não, eu não entro em aplicativo de namoro porque só tem maluco ali.
Gente, as pessoas que estão ali são as pessoas que estão na sociedade, elas não vivem sim. num outro país, num outro mundo e estão ali. Aham. Então, assim, na verdade, o que acontece? Aqueles pontos que são chaves e que aparecem mais nos chamam a atenção porque eles são mais invisibilidade. Mas nada mais é do que um reflexo do que a gente vive na sociedade. E o Dado Schneider traz um histórico que eu acho super interessante, que lá em 1970, na época hippie, o importante era ser, né? As pessoas eram paz e amor. Agora é ter, né? Não é mais nem ter. Aí depois passou a ter, lá nos anos 80. Aí as pessoas começaram a se endividar, a trabalhar mais para pagar, para ter. Elas queriam ter um carro, elas iam lá e compravam um carro. E para comprar esse carro, elas tinham que trabalhar mais. E para isso, elas começaram a ficar mais ausentes em casa. Porque elas precisavam ter. Depois, elas não precisavam mais ter. Elas só precisavam parecer ter. Parecer ter. Aí começou o leasing. Tu não tinha mais carro, tu não tinha mais casa. Tu só pagava o financiamento, mas tu parava ali na foto no lado do carro e tu parecia ter aquele carro. Tu devia todo ele pro banco. Era do banco. E agora, tu não precisa mais nem parecer ter. A IA já te dá. Tu só precisa aparecer. Então é só tirar a foto num carro que tá passando na rua e postar na internet que tu já tá show, tu já é grandão. Então, como a sociedade de 1970 para cá, quando a gente faz essa avaliação e a gente vê a evolução do celular, de tudo que mudou, o quanto nós nos tornamos individualista e para se tornar talvez um pouco importante dentro desse mundo individual, a gente precisa aparecer mais do que o outro. E a gente se torna mais importante que o outro, porque eu jogo futebol, porque eu sou político, porque eu sou o líder da torcida, porque... Então, essas pessoas acabam tendo uma visibilidade maior dentro da sociedade, não pelo que elas fazem ou pelo que elas são, mas pelo que elas representam dentro de uma sociedade individualista que nós somos. É uma sociedade muito narcisista, né? Narcisista. Sabe que é uma sociedade muito narcisista. Narcisista. Né? Quando a gente olha a torcida brasileira lá, são 15 filmes, 15 filmes, nossa senhora, 15 poses da pessoa, com a sua calça de paetês num jogo de futebol. Com um salto desse tamanho no jogo de futebol. Ela é a protagonista. Ela é a protagonista. Não não interessa se o jogo ganhou ou perdeu. Eu estou aqui, olha como eu sou importante. O jogo é O mesmo. Brasil vai ganhar, vai perder. É o cenário para foto, entendeu? Exato, As coisas se tornaram cenários para as fotos, para eu aparecer. Então, eu tenho que ser o melhor que esse aqui, que esse aqui. Então, criou realmente essa coisa individualista. Não tem? É o narcisismo, o individualismo. E é isso aí. O estar ali é isso. E é engraçado que trazendo de novo a questão da pandemia, né? Que isso não estava tão acentuado antes da pandemia. Eu via já um caminho indo mais ou menos por esse ângulo, né? Anos atrás. Mas quando veio a pandemia, que eu acho que aí aflorou a questão da tecnologia, porque daí as pessoas foram obrigadas a sobreviver, né? Porque tinham contas para pagar, e aí Home office entrou, né? entrou uma série de questões, e lógico, aí o celular virou. Só que ao mesmo tempo, eu acho que tem muitas coisas boas que vieram, mas tem coisas que eu tinha esperança que a pandemia fosse trazer, que era justamente a questão da empatia, do olhar para o outro, do viver em sociedade, do respeitar o outro. Enxergar, né? Porque as pessoas olham. Olhar é uma coisa, enxergar tomar consciência de que a pessoa está ali do teu lado, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, sabe? Porque hoje é o eu o tempo inteiro. Então, assim, ó, Positivo mesmo.
a pandemia veio e, cara, não ensinou nada para a sociedade. E acho que as redes sociais também, né? Mas aí é que... Estimulam muito, né? Porque a gente acaba olhando, né? E é isso, tu vê a foto da pessoa lá Você na foto, tu vê a viajando, pessoa no você resort, tu vê a pessoa... É um campo de alecrim, né? Tudo maravilhoso. Porque tu fantasia com a vida, é o que tu acha que é tu a acha vida que do a outro, pessoa, né? exatamente, É o que tu retrato acha que ela quer passar. que não necessariamente É a foto, é a você pessoa não é. não tá feliz, né? Eu conheço errado. gente que eu sei que não tá feliz, tá numa situação bem difícil de vida e tá postando coisas lindas ali, Claro. né? Tudo bem, cada um... É que a rede social aceita tudo, né? Cada um Sim. age como né, bem entende, né? Mas é que as pessoas se influenciam, eu acho, de alguma forma, né? E o que me preocupa com tudo isso, na verdade, é que assim, qual foi o último ídolo que nós tivemos no Brasil? Porque hoje a Não, sociedade, futebol, tu diz no geral. no geral, Eu me lembro só do futebol, Ronaldinho Gaúcho, Carlos Nazário. eu vou lembrar de cena. O Senna. Não, aí tu sei, O mas Senna, é mais antigo. que daí era um ídolo antigo. Mas é mais antigo, né, Juliana? Mas eu vou lembrar Mais de antigo. cena, eu vou lembrar do Gustavo. Ah, sim. Tem tenista. Mas aí que tá, Nadador. as novas gerações, Gustavo Borges. eles são da nossa geração. Sim, acho. sim. Agora, quem hoje faz esse papel pro pessoal, para as novas gerações? Mas- A Maiara não pegou, né? Não pegou E aí, isso. Quando o que você traz? peguei, O era Senna, criança, sim, né? era criança. Sim, eu lembro dos Nós nomes. crianças. Nossa, Todos os bastante, que morreu. Sim, então, mas o que eu digo é assim, ó, que tu não teve aquela vivência que quem já era maior pegou assim, ó, do que ele representava realmente, porque ele representava justamente esses valores que a gente questiona justamente não ter hoje, né? Então, hoje não tem para essas gerações E é isso novas. que me preocupa, porque assim, em quem eles estão se espelhando? Parece. Nos Dos que influencers. parecem Parecem. Dos que parecem, né? Influência, cenário. Eu vou dizer assim, tem alguns, quando a gente foi jogar contra a Noruega, né? Tem aquele, o Haaland. Gente, num primeiro momento me deu uma raiva daquele rapaz. Eu digo que não quero nem olhar ele. Hoje eu sigo ele na internet. Ele é o pai É ótimo. Aí, ó. Porque assim, ó, gente, assim, ó, A seleção veio, bem o que eu tava dizendo, acho que a seleção da Noruega, eu queria que eles tivessem eu chegado tava na torcendo final, pra eles. Eu também tava torcendo por ele. porque eu acho que eles vieram com esse espírito realmente de equipe, né? E com bons Grupo, valores, valores. de torcida. Não, e aí a gente tem aqui no Brasil, tá? E aí assim, ó, esse rapaz, tá? Ele tem uma namorada que é desde o início da vida Casado, dele, né? casado, agora tem um filho. Ele tem uma alimentação regrada. Por quê? Porque ele é um profissional, Ele é um atleta. ele é um atleta de alto rendimento. E para tu ser um atleta de alto rendimento, tu tem que ter algumas regras na tua vida. Sim. Disciplina. É uma disciplina, uma constância que tu precisa ter. Ele tem. No nosso time, a gente tem um rapaz, o Hendrick. Hendrick. O menino, ele dorme. É ótimo. Às 8 horas de sono, ele faz alimentação, ele termina o treino, ele fica mais 2 horas treinando. Quanto vocês viram falar sobre isso? Não. É verdade. Quanto? Por quê? Porque isso não é valor para a sociedade. Pra nossa Olha que triste, sociedade, né? para nossa sociedade. Mas os paetês, os carros, os jardins. Isso não Nossa. Então, olha que interessante, a gente tem um rapaz que é jovem, ele tem 18, 19 anos, Sim. e ele está, se ele vai continuar, não sei, talvez ele não siga, porque isso não é valorizado pela gente. O exemplo ele tem de outros que estão lá no top, não fizeram isso, não fazem isso. Não né? fazem isso, então assim, o quanto a gente deveria dizer assim, ó, cadê? Ele pode ser talvez o nosso jogador, não da próxima Copa, mas daqui a 2 Copas. Mas quem sabe a gente incentiva, quem sabe a gente diz para os nossos jovens, olha o que ele está fazendo. Isso é legal. Né? Eu vivo no mundo da luta, né? No mundo da luta regional, né? Regional. Da questão da E, luta. e assim, gente, é um pessoal extremamente focado. Extremamente focado. A gente vê
o pessoal treinando, o pessoal que treina aqui, que eu tô dizendo assim, ó, eles vão lutar o campeonato de sábado, aqui em Porto Alegre, tá? Não é o campeonato mundial. Eles treinam 6 dias por semana, é judô, é jiu-jitsu, é fisioterapia, é musculação, A alimentação, é tudo nutrição. Aham. Então, assim, ó, a gente tem bons exemplos, só que esses bons exemplos, eles não vendem. O problema não é o político, o problema não é o Neymar, o problema não é o Vini Júnior, o problema não é a Virgínia, o problema é a sociedade. É o que dá lucro. E aí o que exatamente? E aí o que acontece? Se tu vai lá num jogo desses e tu vai de tênis e calça de brim e camiseta do Brasil, que a maioria vai nos outros, Que é o que tu ia esperar num jogo. Sim, é isso, né? Jogo é assim, né? Tu esperar no jogo, tu já não vai, porque senão as pessoas vão te criticar, as pessoas vão falar mal de ti. Então, assim, se tu for assim, tu não vai postar foto, porque senão tu vai ser criticada. Isso é cancelado. Tu vai ser cancelada. Então, aquelas pessoas que têm esses valores, que acreditam nesses valores, que acreditam nessa sociedade O esporte, de valores, no caso, né? Nesse caso, o esporte em si. acabam se anulando e não se posicionando para não serem cancelados. Virgínia vai até Ou te porque nem se dizer manifesta porque cansa, né? de cansa. Cansa defender. Tu é até fraca se tu falar isso, sabe? Tu é boazinha demais, tu é meiguinha demais. Eu acho que tu podia trazer um pouquinho da história, que eu acho bem interessante, que tem a ver, eu acho que a Virgínia tem propriedade disso, falando do filho dela, essa questão toda de ter os valores do esporte, aquilo que é o esporte em si. Isso são valores. O que ele tem que chegar ao peso tal, ele tem que não vai sair todos os dias de noite, ele vai ter as regras para ter esses valores e para ter toda essa equipe junto. Eu queria que tu trouxesse Então, um assim, ó, pouquinho. então eu vou trazer acho dois isso mundos, muito tá? legal. Eu vou trazer 2 mundos, tá? Esse mundo do meu filho, tá? Que é um mundo em que ele, no final do colégio ali, ele não conseguia participar de resenhas, de festas, porque eram na sexta-feira, ele tinha campeonato no sábado, então ele não podia. Ele não tinha interesse na bebida alcoólica, porque isso até metabolizar, não tinha interesse. Sim. Ponto. O que a sociedade estabelece? Tu não é um bom parceiro. Tchau. Em vez de olhar, gente, Que legal, ele né? tem 16 anos, 17 anos, é faixa preta no judô. Oh, Não, isso é a morte social. a morte social. a morte E social. isso acontece no judô e acontece com o pessoal que faz natação também. E acontece na nossa Todo mundo que é de alto rendimento e que precisa, que não entra neste quadrado que é o que a sociedade exige de bom, né? Que é tu fazer festa, que é tu beber, que é tu Aparecer de alguma forma. de aparecer, né? Então, assim, ó, tu é escanteado. E ainda mais numa idade onde ele é um adolescente, onde os grupos se formam, E aí, então... tem as identificações, tem o importância, pertencimento. Exato. E aí tu vê como é interessante isso, que assim, eu acompanhei de um lado, num clube, na ginástica artística, uma menina muito pequena, devia ter uns 12, 13 anos, não mais do que isso. A angústia daquela menina, porque ela tinha que acordar de manhã e ela tinha que entrar no aplicativo e ela tinha que colocar como é que tinha sido o sono, como é que tinha sido a alimentação, como é que ela estava na parte mental para o psicólogo ler. Então, assim, era algo assim, ninguém estava preocupado com aquele ser humano. Eles estavam preocupados em que ela fosse de alto rendimento para dar retorno para o seu clube. Então, era uma questão, assim, extremamente rígida, que ela não aguentou e ela saiu. Ela poderia ser uma grande esportista, uma grande atleta, mas com este perfil que ela tinha que colocar tudo naquele aplicativo, porque estava o psicólogo lendo, o fisioterapeuta lendo, o nutricionista lendo. Olha a pressão. Então, assim, uma pessoa que estava em formação. Aí tu vai para um outro perfil em que a pessoa não vai no clube por 2 semanas
e o professor liga e diz assim, o que está acontecendo que ele não está indo? Ele não está muito bem, está um pouco triste. Eu quero ligar e eu quero falar com ele. Porque não está interessado se tu vai ganhar a medalha, está interessado no ser humano. A diferença. Aí eu te pergunto, tem uma psicóloga que acompanha essa menina dentro daquele clube e que em vez de se dar conta e fazer um papel inverso, de fazer o clube olhar para a menina, não, ela é um dos itens de pressão para aquela menina. E aí a gente vai de novo, o que importa? O que importa é tu tá no pódio, no primeiro lugar ali, com a bandeira do teu clube, ou importa tu ser feliz e praticar o esporte? Se tu tá feliz, tu vai praticar o esporte muito melhor. Claro que quando a gente fala de alto rendimento, a exigência vai ser maior, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas assim, o quanto é importante essa questão do olhar o ser humano. Do olhar o ser humano, né? Mas aí a questão de novo Enxergar. do grupo, do enxergar, do ver, do sentir. E o que vale mais? O que vale mais é tu estar no pódio. Independente do quanto tu sofreu para estar ali, Mas tu está aparecendo. tu tá aparecendo. E aí então é legal talvez tirar uma foto contigo e dizer que eu apareci na foto contigo. Claro que sim. Mas o quanto tu sofreu para chegar até ali eu não quero nem saber, porque não me interessa. Não me interessa, né? Então, na verdade, eu acho que assim, e a gente vai ter Copa Feminina no próximo ano, daqui a 2 anos, Olimpíadas, e o quanto a gente pode fazer um movimento para que a gente entenda, né, o quanto é importante para a sociedade os valores que a gente quer no esporte, na política, dentro dos colégios, no prédio. Aí a gente entra, não sei, é que pra mim isso tá tudo muito ligado, assim, questão, porque assim, os valores hoje estão sendo praticamente baleados o tempo inteiro, né? Os valores que eu cresci aprendendo dentro da minha família, que era um conceito de família, que era a questão da empatia, do olhar o próximo, tá muito ligado, assim, eu cresci dentro da religião católica, tem lá uma série de questões, mas enfim, é uma crença, e a maioria, qualquer religião hoje, não interessa qual, fala do quê? Fala do olhar o próximo, do ajudar o próximo, estender a mão ao próximo, fala justamente do contrário, de valores que hoje estão sendo literalmente apedrejados. Quem é o próximo? No mundo Entendeu? é enchente mesmo. Então, Naquele momento foi tanta gente, né? Foi uma coisa, vai mudar, né? Você não vê, acabou a enchente, resolveu. Onde é que as pessoas... Tem gente que tá em abrigo ainda, tem. sabe? E tem tanta gente que fez tanta coisa e que não tá na mídia social. Sim, exatamente. E fez muito. Por quê? Porque para aquela pessoa o valor tá ali na ação que ela fez. Claro. E não na representatividade social que aquilo poderia trazer para ela. Exatamente. E tem muita Então gente vai lá, assim. que teve gente que foi lá, pegou uma caneca de chá, deu para quem tava saindo da água, tirou fotinho, postou. Eu trabalhei, eu fiz, eu aconteci na enchente. Tem gente que foi lá, que deu casa, que fez, aconteceu, não postou. Sim. Ninguém sabe. E o cara tá Sabe por que ligando pra isso? isso. Tem gente que faz, que se doa para receber reconhecimento, na verdade, né? Enquanto que o certo é tu faz o bem e aquilo te faz bem, né? Tu não precisa anunciar pro mundo. Não precisa anunciar pro mundo. Te basta a tua Te ação. basta o que tu, Tu vai né? se sentir bem com Tu se isso, né? sente bem. Mas aí tu não tá aparecendo. Cara, isso faz eu Mas lembrar. com reconhecimento, porque é isso. Exatamente. E hoje se vive do reconhecimento. Reconhecimento. Você sabe que isso está me trazendo a lembrança de quando eu fui morar na minha casa atual. A gente chegou e tal, apesar de ter sido uma casa que eu cresci e tal, que eu era, né, ia muito quando criança, eu estar me mudando para aquela casa, eu conheci muita gente que não era de quando eu era criança ali perto. E aí veio uma vizinha e tal, e era chamada da vizinha dos gatos, porque ela sempre juntava todos os gatos de rua, levava e dava comida para os bichos na frente da casa dos outros, aí juntava aquele monte de bicho na casa dos outros e dentro dos outros, né? E aí a gente conversando, eu falei para ela que estava ali, e aí ela, olha só, ela chegou para mim e disse, ai, porque tu sabe que eu sou muito boa, eu ajudo muito os animais,
Porque o meu lugar tá garantido lá no céu, do ladinho de Deus. Porque eu ajudo todos os animais, eu sou muito boa. Aí eu fico olhando pra ela e disse, tá. Quer dizer, tu faz isso porque tu quer estar lá do ladinho de Deus. Não é para ajudar os animais. Os animais é só um meio para estar lá do ladinho de Deus. Se essa eu já sei que eu não posso contar, né? E teve N situações que daí hoje ela não olha na minha cara, eu agradeço a Deus por isso. Mas é isso. E é uma senhora de 60 e alguns vários, né? Mas, quer dizer, é a postura de cada um. Aí a gente entra também um pouco naquilo que a gente falou semana passada, do bullying e tal, que a gente concluiu o quê? Que a questão é a família, são as raízes, é o exemplo que tu tem dentro de casa. Modelos, né? São os modelos, os valores que as famílias passam de uma geração para outra e que em alguns casos estão andando e está dando certo, e em outros está se perdendo. Influência do ambiente, eu acho, também. Também. Acho que muito o ambiente, assim, tá interferindo, eu acho, assim, né? Eu acho que tu tem que fazer parte, tu tem que pertencer, né? Ser aceito. Ser aceito, exato. O que veio antes, né? O ovo ou a galinha? É, Essa que é a realidade da sociedade hoje. exatamente. Tá contigo, Karen. Eu tô pensando aqui. Deixou na minha, assim. Aquele silêncio todo mundo. Sim, então tá, vamos deixar uma mensagem aqui, então. O que a gente leva desse comportamento humano, né, nos grandes eventos, né? O que influencia na vida da gente realmente, né? A que ponto influencia tanto assim, né? É uma reflexão que a gente tem que levar quietinho. Eu acho que é o pegar, virar o espelho para si e ver o que eu posso fazer para mudar essa realidade que a mim não está agradando. Né? Porque se a gente está percebendo que essa sociedade está aí por troca, né? Por vivência, por modelos, por tudo, se cada um assumir uma postura de ser um pouco exemplo, né? Porque não interessa para quem vai ser aquele exemplo. Para alguém vai servir, alguém tá olhando. Não ter medo de ser, né? Não ter medo da sua essência, dos teus valores, né? É tentar sempre mantê-los, né? Não ter medo nem vergonha. Não mudar para ser... Não mudar para se inserir naquele grupo, isso. né? Eu acho que assim, quando a gente olha um grande evento de esporte, principalmente, ou, vamos lá, de política, que é esse ano, eu acho que antes de acusar aquela pessoa tem um comportamento errado, aquela outra pessoa faz algo de errado, ou esse meio não é adequado, é a gente entender que na verdade eles não são de outro planeta, eles são do nosso planeta, da nossa sociedade, e eles agem como pessoas que convivem com a gente. Então, antes de apontar o dedo, é entender o que nós podemos fazer para que a gente possa ser um outro tipo de exemplo e mostrar esses outros tipos de exemplo positivo que tem e vão ter no futebol, vão ter na política, e chamar a atenção para essas pessoas que podem ser, sim, um levantador da bandeira de valores que a gente entende que são necessários para a nossa sociedade, que hoje ela vive num individualismo, num aparecer e não num ser, um ter, o ter é mais importante, de enxergar o outro, para se construir realmente, porque só a partir desta construção da sociedade é que a gente vai ter um time de futebol que vai nos representar. Que vai com garra, né? Que vai com garra. É só assim que a gente vai ter políticos que vão nos representar. Então, cabe a gente escolher isso. Cabe a gente começar a pensar o que a gente pode fazer para construir essa nova sociedade que a gente entende que precisa e que a gente vê em outros países que dá certo, né? E que dá certo. E que por que a gente não está nesse patamar? Por que a gente desviou tanto para um outro lado tão superficial,
né? Sem nenhuma Sem profundidade, essência, sem nenhuma valores, né? essência, né? É verdade. Gente, vocês, só fazendo Um pitaco. um pitaco, né, nessa fala da Virgínia. Cara, quando mostraram que o pessoal da Noruega, na Copa, botava o celular em cima da cadeira para guardar o seu lugar, para sair para ir no banheiro, eu fiquei olhando aquilo e disse, Jesus, ainda bem que os brasileiros não estão do lado. Sim. Aí meu marido olhou para mim e disse assim, mas tu é o que mesmo? Onde é que tu mora? Uhum. Aí eu disse, tu é ladrona? Eu disse, não, eu não sou. Não é todo mundo igual. Mas para ver só o conceito, né, que a gente... Isso é o conceito da da sociedade. construção, É a também, cultura, né? é a Construção do cultura. país também, acho que tem toda uma Essa história muito, longa, né? País que é grande, né? Com culturas diferentes Sim, dentro do mesmo país, né? Mesmo E acho que aí é uma outra... Exato, Eu acho. exato, com certeza, culturas diferentes, né? São vários países dentro de um país só, né? Com certeza. Isso aí. Muito bem.